para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Pode desligar, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Eu vou convidar o Luiz Fernando para vir aqui à frente, para fazer a leitura para mim desse texto. Eu não trouxe meu óculos e para um texto um pouco, como você é jovem, Luiz Fernando, bem mais jovem do que eu, então está com a vista ainda perfeita para ler sem óculos, né? Então você pode ler o Mateus capítulo 23, o capítulo inteiro. Graças a Deus. Vamos prestar atenção nessa leitura. Eita. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam a eles e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são os irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm só um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando consegue, vocês tornam ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura pelo santuário e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas,
Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de osso e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês, e perseguirão da cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Que texto pesado, ainda bem que foi ele que leu, né? Graças a Deus. Vamos orar. Gostaria de orar pela Carol, uma moça que está com câncer, a sobrinha do Calixto. Gostaria de orar pela mãe do Emerson, mais uma vez. Vamos colocar essas pessoas em oração na presença do Senhor. Quero orar também pelo pai do William, lá um amigo nosso dos Estados Unidos. Gostaria de orar por ele, que Deus o abençoe também. Fecha os teus olhos. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças pela tua presença, graças pelo poder do teu Espírito Santo. Graças, ó Deus, por estarmos aqui juntos, reunidos em nome de Jesus. É debaixo da tua palavra que nos reunimos, é sob a tua ordem que nos congregamos esta noite, é de acordo com a ação do teu Espírito que aqui viemos para louvar, engrandecer, exaltar, glorificar e adorar o Senhor nosso Deus. Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida da Carol. Tu sabes, ó Deus, o que ela tem passado com esta enfermidade, esta doença terrível. Estenda as tuas mãos sobre ela. Tua é a glória, teu é o poder, e segundo a tua vontade, tudo se realize para a glória do teu nome. Colocamos nas tuas mãos também a sobrinha do Calixto, ó Pai, que pede oração. Colocamos nas tuas mãos a esposa do pastor Paulo, de Álvares Machado. Estenda as tuas mãos sobre ela também. Pedimos a tua bênção ainda sobre a mãe do nosso irmão Emerson. Esteja com ela, fortalecendo, transformando, modificando. Ó Deus, tu és poderoso, Senhor, tu és poderoso. Pedimos a tua bênção também sobre a vida do pai do William, ó Deus, que está ali nos Estados Unidos, sofrendo de uma enfermidade terminal. Estenda as tuas mãos sobre ele, ó Pai, sobre a família, que haja consolo, que haja paz nos corações. Ó Deus amado, nós pedimos que o Senhor também abençoe os irmãos que não puderam estar conosco aqui esta noite, que estão viajando, que tiveram outros afazeres esta noite, mas pedimos a tua bênção também sobre os que vieram, que o Senhor possa falar conosco nesta palavra, que o Senhor possa transformar a nossa realidade pessoal, mudar a nossa vida, fortalecer o nosso coração, que tudo, exatamente tudo que acontece aqui neste lugar, seja para a glória, para a honra e para o louvor do seu nome somente. Pedimos a tua bênção, te agradecemos por tudo, para a glória do Senhor,
em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto maravilhoso de Jesus, porém pesado, e pesado porque Jesus traça críticas duras ao grupo de religiosos que ele convivia na época, que eram os fariseus e os mestres da lei. Mas, ao mesmo tempo, esse texto me parece também construir um diagnóstico importante para todos nós. Interessante porque no verso 1 há o relato de que Jesus proferiu esse discurso à multidão e aos seus discípulos. Veja que ele não fala especificamente aos fariseus e aos mestres da lei. Ele fala sobre os fariseus e os mestres da lei, mas ele profere esta palavra, esta mensagem, este discurso à multidão e aos seus discípulos. Vejam que ele englobou todos, porque há discursos de Jesus que foram dados direto à multidão. E há outros discursos de Jesus que foram proferidos exclusivamente aos discípulos. Mas neste caso aqui, nós temos o relato de que ele proferiu este discurso englobando todos, tanto a multidão que o seguia, quanto ao círculo mais próximo dos seus discípulos. E por quê? Talvez eu não tenha pregado nesse texto nenhuma outra vez aqui. Me lembro que preguei uma vez sobre esse texto, no enfoque diferente no seminário, mas aqui não me lembro de ter pregado sobre esse texto. Eu acho ele um texto maravilhoso, de uma profundidade extrema, mas muito delicado. Então, ele faz esse discurso aos discípulos e à multidão. Por quê? Me parece que esse discurso lida com uma ideologia, esse discurso lida com uma filosofia, lida com um espírito que paira sobre as gerações. Isto é, um espírito que de geração em geração, atravessando as épocas, perpassando por tempos, esse espírito vem atuando na sociedade, de formas mais diversas e variadas, porém com a mesma essência. Então, aqui na época de Jesus, há 2000 anos atrás, esse espírito agia sob o manto dos fariseus e dos mestres da lei, que eram o equivalente aos líderes religiosos do judaísmo. Mas, como eu disse, esse espírito não fica só numa época.
ele perpassa por todas as épocas, ele atravessa os séculos, e ele age na mesma essência, com formas variadas, mas a essência é a mesma. Então eu diria que hoje esse mesmo Espírito age, só que sob novas configurações. Porém, o cerne da coisa, as estratégias e, por consequência, as críticas a esse Espírito são as mesmas. E eu vou tentar contextualizar agora isso de forma clara. Nós podemos dizer que vivemos na geração a qual a gente pode classificar como geração Facebook. Geração Facebook. O que é a geração Facebook? E aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou tecendo nenhuma crítica ao Facebook em particular, mas a minha crítica vai à forma como as pessoas utilizam as redes sociais hoje em dia. Vocês já devem ter percebido, a maioria de vocês talvez tem Facebook, até eu tenho Facebook, embora entre muito pouco no meu Facebook. Mas vocês devem ter percebido que no Facebook a vida é perfeita e as relações pessoais próximas são maravilhosas. Isso em geral, é claro. No Facebook, todos são lindos, maravilhosos. Os melhores ângulos de cada um é apresentado. As melhores fotos são escolhidas para a publicação. Você já viu alguém feio no Facebook, na foto? O camarada pode ser careca igual eu, mas dá um jeito num ângulo do Facebook, parece que ele tem mais cabelo do que tem, e é aquela foto que vai para publicação. A beleza das pessoas nas redes sociais levam a gente a pensar que a gente na realidade vive dentro de um cenário de Hollywood. Faz a gente acreditar que a gente está em meio a um desfile de Miss, um desfile de moda, um desfile de gente linda. Porque no Facebook todo mundo fica bonito. Mas tem mais, no Facebook também todos são alegres. Todos são alegres, há uma alegria geral no Facebook. Todo mundo está sempre de bom humor nas fotos. Todo mundo está sorrindo, está gargalhando. Parece que todo mundo está de bem com a vida nas redes sociais. Você vê o camarada, saiu ali na esquina, ele já tira uma foto linda, em um ângulo perfeito, sorrindo, e vai para o Facebook. Também no Facebook, todos são sociáveis. Todos são sociáveis. Todo mundo sempre está rodeado de pessoas, ninguém está sozinho, ninguém está com cara de triste. As relações parece que são um mar de rodas. Está todo mundo sempre junto com todo mundo alegre nas festas. Parece que ninguém tem problemas no Facebook. Você quer ficar em depressão? É só começar a olhar o Face das pessoas que você conhece. E você vai descobrir que todos os seus amigos do passado estão muito bem. Todos eles com uma cara linda, parece que não envelheceram.
Todos eles vivem vidas maravilhosas, declarações de amor entre os casais. Eles estão sempre viajando, está todo mundo, toda hora viajando no Facebook. Só eu e você que ficamos em casa, está todo mundo viajando. Eles estão sempre curtindo lugares maravilhosos. Eles nunca estão trabalhando. Que eu conheça, ninguém tira uma foto trabalhando. Estou trabalhando aqui e coloca no Face. Geralmente, eles estão em lugares maravilhosos de férias. Sempre vivendo de maneira divertida, com bastante festa, com bastante comida e bebida na mesa, com alegria, sem dor e sem problemas. Você começa a olhar o Face e começa a te dar uma depressão. Porque você, mas não é possível? E por que isso? Por que as pessoas são sempre o que elas na realidade não são nas redes sociais? Por quê? Ou será que o mundo é todo azul e cor-de-rosa? Ou será que a vida é sempre sorrisos? Ou será que está todo mundo sempre de bem com a vida o tempo todo? É claro que não. Os próprios convívios sociais e familiares revelam essa farsa, a farsa das redes sociais. Aliás, nas redes sociais tem muito mais fake news do que a gente pode detectar. Tem fake news em forma de fotos, tem fake news em Photoshop, tem fake news em forma de frases, de comentários. Às vezes você pode pensar, só eu e a minha família que é assim, complicado. Fui azarado mesmo. Você vai para o Face, eu sou azarado. Todo mundo vivendo na boa e eu aqui numa situação familiar com esses problemas no trabalho, com essas lutas, está todo mundo diferente, só eu que sou assim, sou azarado. Eu vou te dizer algo esta noite. A sua realidade pessoal é exatamente a mesma de todos os seus amigos. Talvez com configurações diferentes, mas a essência é a mesma. Seus problemas são também os mesmos problemas de muitos que você pensa que vivem na maior maravilha. Então, por quê? Porque parece que não é assim. Porque parece que só eu tenho problemas. Porque parece que só nós é que temos dificuldade. Por quê? Porque a gente pensa que só a gente está sofrendo, enquanto todos estão vivendo em perfeição. Por quê? Porque na realidade, e preste atenção nisso, essa é a tônica desta mensagem, na realidade a nossa sociedade vive de aparências. Esta é a grande questão da nossa sociedade. As pessoas adoram viver de aparências. As pessoas adoram mostrar aquilo que elas não são. As pessoas adoram apresentar o que elas gostariam de ser, mas que nem de longe condiz com a realidade de cada dia. Quando lançaram o celular, esse é apenas um exemplo, faz muitos anos que apareceu o celular na história. Mas quando lançaram o celular, as primeiras pessoas que podiam comprar o celular eram o pessoal
que tinham um pouquinho mais de condições econômicas, porque até baratear o celular, até popularizar, demorou tempo. Então as pessoas que tinham celular eram consideradas de uma certa nível social um pouquinho maior. E aí tinha a questão de pessoas serem multadas, como tem hoje, se você utilizar o celular no trânsito. E pasmem vocês, que descobriu-se que uma grande parte das pessoas que foram multadas dirigindo ao celular, na realidade, naquela época, eles não estavam com celular de verdade, estavam com celular de plástico, um celular de brinquedo. E fingindo que estavam falando com alguém. Por quê? Porque na realidade o que interessa não é ser, é aparentar. É por isso que as redes sociais ficaram tão em moda na nossa sociedade. É por isso que deu tão certo as redes sociais em nosso meio, e os criadores delas ficaram trilionários. Por quê? Porque as redes sociais deram às pessoas uma chance bem mais eficaz das pessoas realizarem o que lhes dá prazer. E o que lhes dá prazer é mostrar o que elas não são, ou viver, gostam de mostrar aquilo que elas não vivem, mas que gostariam de estar vivendo. É isso que dá prazer às pessoas, aparentar alguma coisa que elas têm nos sonhos, nos objetivos, mas que nunca chegaram e que talvez nunca chegarão lá. Esta é a doença do nosso século, mas não é só do nosso século. Não achem que isso é novo, porque já na época de Jesus, os fariseus e os mestres da lei foram os exemplos típicos da geração Facebook. Eles só não tinham Facebook, mas eles viviam um Facebook. Jesus chamou os fariseus e os mestres da lei de sepulcros caiados. Ou seja, eram bonitos por fora, tinham uma lápide de cal, tinham uma lápide branca, muito bonitinha por fora, mas por dentro, Jesus disse, eles estavam cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Me parece que a nossa geração se assemelha muito aos fariseus e mestres da lei. São lindos por fora, na aparência, no que se pode ver nas redes sociais. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas por dentro, a realidade é completamente outra. Na internet é uma coisa, mas as portas fechadas, dentro dos lares, no secreto dos quartos, nas interioridades da alma, a realidade é completamente outra. Então essa noite eu gostaria de lançar um olhar para esta tendência das aparências, enfocando o aspecto da religião e pontuando um estilo de vida proposto pelo Evangelho. Olhando para esse texto, eu percebo que a vida de aparências é caracterizada por alguns elementos muito claros. Primeiro,
a vida de aparências dá mais importância ao fazer ou ao falar do que ao ser. Preste atenção, a vida das aparências dá mais importância ao fazer ou ao falar do que realmente ao ser. Os fariseus e mestres da lei, segundo Jesus, falavam, tinham um bom discurso, mas não praticavam. Jesus diz que eles não praticam o que pregam. Jesus diz que eles faziam coisas, mas aquilo que eles faziam era para serem vistos pelos homens. Faziam, mas aquilo não condizia com a sua interioridade. Além disso, Jesus disse que eles faziam longas orações nas casas das viúvas. Mas essas orações não estavam lastreadas num coração sincero. Eram orações com motivações escondidas atrás de disfarces. Jesus disse que eles faziam discípulos, eram ávidos no discipulado, era uma igreja discipuladora. Eles faziam, eram ativos na expansão do discipulado. Só que o resultado desse discipulado era a degradação e a degeneração total do discípulo. Jesus usa frases pesadas, dizia: vocês percorrem o céu e a terra para fazer um discípulo, e quando conseguem fazer esse discípulo, o tornam 10 vezes mais filhos do inferno do que vocês mesmos. É a geração de aparências, que está mais preocupada com o fazer as coisas, o que eu posso fazer, quero fazer, e não que seja errado fazer as coisas, mas o fazer se torna errado quando o fazer é o ponto principal da questão. A geração de aparências está mais preocupada com o fazer e com o falar, não que o falar, o discursar esteja errado, mas quando o falar e o fazer substituem o ser na vida da pessoa, então o falar e o fazer estão corrompidos, não valem de nada. Então os fariseus eram caracterizados por muito falar e por muito fazer, mas por nada serem realmente. Então a geração aparência está carregada de discursos e ações, mas a interioridade, o coração, a alma, a mente, a vida em si, está longe disso. A realidade última é muito diferente do que se aparenta, do que se apresenta. Esta é uma das características destacadas por Jesus a respeito dos fariseus e dos mestres da lei, mas que a gente percebe a mesma essência na nossa realidade, no dia a dia, nas redes sociais, em todas as áreas da experiência humana. Segundo, a geração da vida de aparências não só dá mais importância ao falar e fazer do que ao ser, mas também ela dá mais importância à aprovação dos homens do que à aprovação de Deus. Esta era uma das características muito evidentes na vida dos fariseus e dos mestres da lei, porque eles faziam, disse Jesus, eles faziam tudo para serem vistos por quem? Por Deus? Não, pelos homens. Eles faziam tudo para serem vistos pelos homens. Eles faziam
uma boa ação social, e no outro dia eles chamavam a mídia, eles chamavam a TV, e eles faziam a propaganda de toda aquela ação social que eles estavam fazendo, e mostravam para todo mundo. Eles tinham uma roupa aparentemente piedosa, que é aquilo que eles vão chamar de tefilins. Os tefilins eram umas caixinhas, onde eles colocavam porções da Torá, da lei de Moisés, e os tefilins eram amarrados na testa e no braço, porque Deus tinha falado para Moisés que essa palavra fique na sua mente, na sua testa, entre seus olhos e na sua mão direita. Então eles faziam aquilo literalmente, eles pegavam a palavra e eles colocavam na testa, e eles amarravam. Até hoje você pode ver, os judeus ortodoxos têm uma caixinha amarrada na cabeça ou no braço, são os tefilins, e Jesus fala, eles faziam os tefilins mais largos, maiores ainda, para que todo mundo veja que eles estão carregando a palavra de Deus na cabeça e no braço. Eles estavam preocupados com a aprovação dos homens. O que os homens vão pensar? Eles gostavam de sentar nos assentos mais importantes da sinagoga, para que todo mundo visse que lá eles estavam. Disse Jesus que eles gostavam do lugar de honra nos banquetes, porque era o lugar mais visado por todos. E além disso, eles gostavam de ser saudados na praça pública, e serem chamados de mestres, de rabis, por todos. Vejam que as aparências eram o mais importante para eles, e por isso eles precisavam da aprovação dos homens em primeiro lugar. Eles não estavam preocupados se Deus estava aprovando aquela atitude ou não, eles estavam preocupados em serem vistos pelos homens. Eles queriam chamar a atenção das pessoas, eles queriam ser bem vistos por todas as pessoas, eles queriam crescer no conceito das pessoas, eles queriam que os homens os aplaudissem. E me parece que é justamente essa a tendência da geração das aparências, porque a geração das aparências não está muito preocupada, me parece, com a realidade interna daquilo que Deus está vendo, de quem é Deus para ela e de como ela se relaciona com Deus. O mais importante é mostrar para os homens a relação que elas têm com Deus. O mais importante é que os outros vejam que ele é crente. O mais importante é que os outros vejam que ele ora 3 ou 4 horas por dia. O mais importante é que os outros saibam que ele contribui. O mais importante é que os homens vejam as circunstâncias e não Deus. E Jesus tece duras críticas àquela geração de religiosos e fala aquilo para a igreja, para os discípulos, para a multidão. Como era a geração da vida de aparências. Além disso, a geração da vida de aparências também dava mais importância aos atos externos da religião do que à essência da religião. Vejam que os fariseus e mestres da lei se preocupavam em dar, segundo Jesus, o dízimo, mas eles davam o dízimo das minúcias. Eles dizimavam a hortelã, eles dizimavam o endro e o cominho, as plantas mais simples, e eles dizimavam até os centavos das coisas. Todas essas eram atitudes externas da religião. E isso seria bom se eles não tivessem esquecido a outra parte, porque enquanto, disse Jesus, enquanto eles dizimavam o endro, a hortelã e o cominho, eles deixavam de lado o mais importante, que era a essência da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O camarada trazia tudo dízimo para a igreja, certinho do quanto ele ganhava, e fazia o cálculo, ele dava até os centavos.
estava em todos os cultos, tomava todas as santas ceias, cantava todas as noites, pregava, mas a misericórdia, a justiça e a fidelidade não faziam parte da sua vida. Então a geração das aparências, ela conhece e pratica os ritos da religião, e muitas vezes com precisão, com detalhes, mas a essência da vida espiritual é deixada de lado no seu coração. E como resultado disso, a geração da vida de aparências acaba produzindo uma vida que resulta em admiração por si e não em desejo por Deus. A vida de aparências acaba chamando a atenção para si mesma e desperta admiradores, mas não suscita nas pessoas o desejo por servir a Deus. Eu estava lendo um devocional de Oswald Chambers hoje, e isso tocou no meu coração, quando ele disse: eu sou chamado a viver em perfeita relação com Deus, para que a minha vida produza um anseio por Deus em outras vidas, não uma admiração por mim mesmo. Ou seja, irmãos, nós não estamos aqui para criar admiradores de nós mesmos. Nós estamos aqui para levar as pessoas a sentirem desejo por Deus. A grande tragédia, muitas vezes, que entra no coração humano, é quando ele se torna alguém religioso, onde ele busca admiração para si mesmo. Ele quer pregar bem para que ele seja admirado pela população. Ele quer dar o dízimo, fazer as ações da religião, para que ele crie admiradores e seguidores de si mesmo. Mas essa não é a nossa tarefa. Nós não estamos aqui para levantar admiradores de nós mesmos. Nós estamos aqui para lançar ao coração das pessoas sede por conhecer mais a Deus e por viver com Deus e por se relacionar com Deus. Eu não estou aqui para criar um grupo de seguidores e admiradores do Everson. Olha lá, o clube do Everson no Facebook, aqueles que o admiram, os seguidores. Não estou aqui para encontrar seguidores de mim mesmo. Eu estou aqui para levar as pessoas a sentirem desejo e sede por conhecer o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso grande Rei e Salvador da nossa alma. Aleluia! O nosso objetivo é levar as pessoas a terem sede de Deus, a não admirarem a gente como um grande homem de Deus. Não é esta a nossa tarefa. Quem buscava admiradores eram os fariseus e os mestres da lei. Mas na realidade a vida deles deveria ser uma vida que levasse outras pessoas a seguirem a Jesus, a seguirem a Deus, a terem vontade de estar com Deus, a não admirá-los como grandes homens da piedade. Então o nosso desafio, irmãos, diante do quadro da vida proposta pela sociedade, o nosso desafio diante da vida de aparências é buscar uma vida de relacionamento com Deus. Esta é a vida de perfeição e santidade esperada para um ser humano. Perfeição não é você nunca errar. Quando a Bíblia diz: anda na minha presença e ser perfeito, quando a palavra diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu, ela não está esperando de você que nunca cometa nenhum erro, porque seria impossível para nós, já que nós não somos perfeitos neste aspecto. Nós cometemos erros e falhas, sim. E é claro que isso não é um álibi para você errar e para você falhar, é óbvio que não. Mas perfeição não tem a ver com falta de erros neste aspecto.
Perfeição no relacionamento e na vida humana é uma vida de relacionamento autêntico com Deus. Isto é perfeição. Então, quando a Bíblia chama você para a perfeição e para a santidade, ela está chamando você para ter uma vida em que você se relacione autenticamente com Deus. Você e Deus, Deus e você. Esta é a vida de perfeição para mim e para você, para a igreja. O nosso desafio é levarmos uma vida de relacionamento íntimo e autêntico com o Senhor nosso Deus. Esse é o nosso grande desafio. A gente até pode aparentar ser crente, mas isso não vai ter nenhum valor se nós não tivermos um relacionamento íntimo e autêntico com o Senhor nosso Deus. É a portas fechadas que se dá o relacionamento íntimo. É no secreto de um quarto que se dão as orações mais profundas da alma. É na particularidade de um ser que se dá as transformações mais eficazes de um relacionamento. É no a sós com Deus que se dá o maior crescimento espiritual, que se dá a fragrância mais perfeita de Cristo. É no a sós com Deus que você tem as experiências mais autênticas e mais eficazes da sua vida espiritual. É no seu relacionamento, no íntimo do seu coração, que Deus se revela de forma mais perfeita, que a experiência é atingida de forma mais eficaz. É quando você e Deus, Deus e você, só vocês sabem do que está passando e da relação que está acontecendo, é ali que a coisa é autêntica. Nós somos chamados para olhar para a vida dos fariseus e dos mestres da lei e enojar tudo aquilo, toda aquela vida de aparências, toda aquela necessidade de aparentar alguma coisa, de mostrar alguma coisa que não é. Aquilo ali é como uma água morna perante Deus, onde Ele diz: eu tenho vontade de vomitar aquilo que vocês me trazem, mas a verdade é que Cristo nos chama para uma vida de autenticidade, relacionamento autêntico. É isso que a igreja precisa. A igreja não precisa aparentar uma espécie de espiritualidade. A igreja não precisa ter coisas aqui para atrair pessoas, para aparentar que nós somos piedosos. Não, a igreja precisa de relacionamento autêntico. Durante muito tempo, os relacionamentos autênticos no meio das igrejas foi substituído pela aparência, pela vida de aparência. Então, alguém que era cristão de verdade, entre aspas, era alguém que colocava, se era homem, ele tinha que andar com um gravata e um terno, 40 graus de calor, e ele tinha que andar com um sapato, e no meio da rua, no sol quente, andando ali. Esse é crente mesmo. Alguém que era uma mulher que era crente verdadeiramente, entre aspas, ela tinha que andar com um vestido arrastando no chão, ela tinha que andar com o cabelo despontado, ela tinha que andar sem maquiagem, ela tinha que andar assim. Essa realmente é crente. Isso substituiu a autenticidade de um relacionamento no meio do povo, e isso foi extremamente prejudicial para a igreja, porque as pessoas começaram a avaliar o que é ser crente a partir dos elementos externos e não a partir da autenticidade de um coração. E para ser crente para uma geração passou a ser aparentar alguma coisa e não ser realmente aquilo. Então, na vida cristã, nós precisamos aprender que o que Deus está nos chamando para ser é uma pessoa que tenha relacionamento íntimo, profundo e autêntico com esse Deus Criador e poderoso. Então, somos chamados para isso. E por isso, irmãos, nós somos desafiados a dar mais importância ao ser, para depois pensarmos no falar e no fazer. Não, Deus não está tão interessado no que você fala ou faz, quanto Ele está interessado no que você é. Então Deus quer tratar primeiro com o seu ser, para depois usar você naquilo que Ele quer fazer.
É mais importante que você aprenda a ser primeiro, que você seja. Não, Deus não está impressionado com o que você faz ou com o que você fala, porque eu posso ter um discurso perfeito e eu posso ter obras perfeitas, mas se eu não for um cristão autêntico, nascido de novo, isto não vai mudar a realidade do meu ser. Então, o que Deus nos chama é para que sejamos realmente, antes de falarmos ou antes de fazermos. É mais importante ser do que falar ou fazer. Você pode falar e você deve fazer, mas primeiro você precisa ser. Esta é a lição deste texto para a nossa vida. Uma geração de aparências está mais preocupada em falar e em fazer do que realmente em ser. As pessoas se tornaram robotizadas, fazem as coisas automaticamente e falam as coisas, as frases e os jargões todos automaticamente. Já não aguento mais jargão na minha vida, não suporto mais jargão, não tenho mais paciência para jargão das pessoas. Não aguento mais aquelas frases feitas das igrejas, não aguento mais as frases de internet feitas, não aguento, começo a ler uma frase, já paro antes da segunda linha, porque não aguento mais esses textos de jargões das pessoas, porque na realidade virou tudo uma casca, tudo oco por dentro, por fora, já dizia o ditado, meu pai usava por fora, bela viola, por pão, por dentro pão bolorento. Então, por fora é uma casca bonita, mas na interioridade está oco, está vazio, não tem nada lá dentro, é absolutamente oco. Então você vê os casais tudo bonitinho, fazendo declarações de amor um para o outro, no Facebook toda hora, falando você é a razão da minha vida, e não sei o quê, mas na realidade não tem nada disso, no dia a dia não tem nada disso. Você vê as pessoas andando, coisa mais linda para cima e para baixo, um sorrisão nos lábios, mas por dentro está angustiado, não tem nada de sorriso, não tem nada de autenticidade. Você vê as pessoas fazendo, cumprimentando, abraçando e beijando uns aos outros, mas me lembra muito aquele beijo de Judas, quando vem para trair Jesus. Jesus diz, o que vieste, amigo? Ele vem beijar, mas na realidade ele vem entregar Jesus para ser crucificado. Então, na realidade, a nossa sociedade é uma sociedade afeiçoada, apaixonada pelas aparências. O que vale é aquilo que se fala e aquilo que se faz, não aquilo que se é na nossa sociedade. Mas, na realidade, nós precisamos entender que Deus nos chama para ser antes de fazer. Deus te chama para ser, você precisa parar tudo o que está fazendo para ser em primeiro lugar, para depois fazer. Você precisa ser para depois falar. Esta é a mensagem desta noite para nós. O nosso desafio é dar mais importância ao ser para depois pensar em falar ou fazer. O nosso desafio também é dar mais importância à aprovação de Deus do que à aprovação dos homens. Eu estou mais preocupado com o que Deus pensa da Igreja Reviver do que com o que as outras igrejas pensam da Igreja Reviver. Eu estou muito mais preocupado com o que Deus pensa da nossa igreja do que com o que a mídia pensa, com o que outras igrejas famosas da cidade pensam sobre nós, com o que conselho de pastores, ou seja, quem quer que for, pense a respeito de nós. Eu estou muito mais preocupado com o que Deus está achando de nós, com o que Jesus pensa a respeito de nós. Eu estou muito mais preocupado com o que Deus pensa na minha vida do que com o que outros pastores ou outras pessoas que eu conheço pensam a respeito de mim. O que me interessa muito mais é o conceito que Deus tem da minha vida, o que Deus sabe que eu sou. Isso é que interessa para mim, muito mais do que o que as outras pessoas podem pensar que eu sou.
Aliás, Jesus nunca se preocupou com o que as outras pessoas pensavam a respeito dele mesmo. Ele falou e fez aquilo que tinha que fazer, porque ele era tudo aquilo que ele fazia e tudo aquilo que ele falava. Pouco interessava o que os fariseus pensavam a respeito de Jesus. Tanto é que quando Herodes tanto queria ver Jesus para interrogar Jesus, e quando Jesus foi preso para ser crucificado, Pilatos enviou Jesus para Herodes. E diz o texto sagrado que Herodes fez uma série de perguntas para Jesus, porque ele estava muito curioso sobre a pessoa de Jesus. E sabe o que Jesus respondeu para Herodes? Nada. Não respondeu uma pergunta que Herodes fez. Talvez se fosse eu, teria tentado me justificar diante de Herodes. Agora é uma oportunidade para eu mostrar para ele ter uma imagem sobre mim. E Jesus não estava nem aí com o que Herodes pensava a respeito dele. Herodes fez uma série de perguntas e o texto diz: Jesus não lhe deu uma palavra sequer. Porque Jesus não estava preocupado com o que as pessoas pensassem quem ele era. Jesus era quem era, Jesus é quem é, e esta é a realidade da igreja. É bom que as pessoas pensem de você bem, é bom que isso aconteça, mas o que mais me preocupa não é o que as pessoas pensam de mim, o que mais me preocupa é o que Deus pensa de mim. O que eu quero não é a aprovação da mídia. O que eu quero não é a aprovação. As pessoas hoje, o que elas buscam no Facebook, nas redes sociais, é a aprovação das pessoas. Nossa geração adoeceu. A nossa geração está viciada em aprovação. Se você der um dislike, para quem está acostumado com as mensagens, com linguajar de Facebook, dislike é like é gostar em inglês, dislike é desgostar. Então, se você der um dislike, ou seja, se colocar um negativo para o que alguma pessoa falou lá no Facebook, ela vai imediatamente procurar rebater aquilo e vira um campo de batalha, vira um campo de guerra aquilo. Por quê? Porque nós estamos viciados no like. Nós estamos viciados na aprovação das pessoas. A gente quer a todo custo ser aprovado pelas pessoas. É por isso que quando uma igreja lança uma moda e se dá bem, entre aspas, se dá bem porque enche de gente, se dá bem naquela, então todas as outras igrejas têm que copiar, porque o que as pessoas vão pensar se a igreja ali da esquina tem 5.000 membros e aqui dentro nós temos 40 pessoas, o que as pessoas vão pensar? Então a gente precisa fazer tudo para agradar as pessoas, para agradar o público. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu gostaria muito que todo o público fosse agradado, mas fosse agradado da palavra de Deus e da presença de Deus, porque eu não estou nessa igreja para agradar ninguém, eu estou nessa igreja para agradar a Deus, o meu Senhor poderoso, porque é só a Ele, e só a Ele que eu vou dar contas da minha vida, aleluia. Tomara que todo mundo goste de mim, mas eu estou mesmo interessado, no amor de Deus pela minha vida, eu estou mesmo interessado que Deus esteja me aprovando. Porque se todo mundo estiver me aprovando, mas Deus estiver me reprovando, eu não passo de um miserável, cego, desgraçado, pobre e nu. Agora, se Deus estiver me aprovando, ainda que todo mundo estiver me reprovando, eu sou abençoado, porque a palavra abençoado significa feliz, a palavra abençoado significa aprovado por Deus. Então uma das vertentes da palavra makarios no grego, que é abençoado, significa aprovado. Então, você é aprovado por Deus quando você chorar. Você é aprovado por Deus quando você viver em humildade. Você é aprovado por Deus quando você é perseguido por causa da justiça. Então, para mim, o que interessa, eu gostaria muito de que muitas pessoas me aprovassem. Amém, se elas fizerem isso. Mas se eu tiver que escolher entre a aprovação das pessoas e a aprovação de Deus, eu fico com a aprovação de Deus 100%. Para mim o que interessa é Deus me aprovar. Então essa tem que ser a cabeça da igreja, a mente da igreja. Nós temos que dar mais importância à aprovação de Deus. E com isso aqui eu não estou rechaçando as pessoas, com isso eu não estou sendo orgulhoso, não estou desprezando as pessoas, não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando que entre a aprovação das pessoas e a aprovação de Deus, eu fico com a aprovação de Deus, porque é isso que interessa. Seria bom se todas as pessoas nos aprovassem, mas se todas as pessoas nos rejeitarem e Deus nos aprovar, nós estamos aprovados, carimbado no nosso passaporte, aprovados diante de Deus. Mas se o mundo inteiro bater palmas para nós, a comunidade de Presidente Prudente bater palmas, todas as igrejas evangélicas baterem palmas para nós, se todos os pastores se ajoelharem aos nossos pés e vierem aqui para conhecer a gente, mas Deus tiver reprovado a gente, não importa o que pensam todos eles, nós seremos reprovados diante de Deus. Precisamos dar mais importância à aprovação de Deus do que à aprovação dos homens. E por último, para encerrar, nós somos desafiados a dar mais importância à essência daquilo que fazemos como atos de fé do que aos elementos externos. Mas a essência, precisamos dar mais importância à essência das coisas, ou seja, não simplesmente ao ato de fazer. É importante você fazer, claro que é importante você fazer. É importante você vir ao culto, é importante você dar o seu dízimo, é importante você dar a sua oferta, é importante você tomar a Santa Ceia, é importante você cantar, você tocar, é importante você ensinar as crianças, é importante você pregar, tudo isso é importante você evangelizar. Mas o mais importante de tudo isso é quando a essência está ali. Você dá o seu dízimo porque você ama a obra de Deus, porque você ama os irmãos. Você vem ao culto porque você ama estar aqui no culto, adorando, louvando o nome do Senhor e junto com seus irmãos. Você toca ou canta porque você ama louvar ao Senhor teu Deus, essa é a essência. Você prega porque você ama a palavra de Deus e ama ser usado por Deus e quer viver essa palavra na sua vida. Então é mais importante a essência do que propriamente aquilo que a gente faz. Então aquilo que a gente faz só tem valor quando a gente faz, quando na essência a coisa está ali, e nós sabemos o que estamos fazendo e por que estamos fazendo, e a essência está correta. Quando Jesus fala do dízimo dos fariseus, o endro, a hortelã e o cominho, ele diz, vocês deviam sim dar o dízimo, mas não poderiam de forma alguma omitir a justiça, a fidelidade e a misericórdia. É importante o que você faz, mas você não pode omitir o outro, senão aquilo que você faz é criticado por Jesus. Então a essência precisa estar lá. É importante que os irmãos não faltem no culto, é claro. Eu fico triste quando os irmãos faltam no culto, porque eu queria ver os irmãos, queria estar com os irmãos, queria passar uma mensagem para os irmãos. É importante quando os irmãos estão no culto, isso é claro que é. Mas se o irmão vem no culto, mas a essência, o coração não está aqui, do que adianta? Importante é você vir, mas você vir com o teu coração, com a tua alma, com a tua vida, com o teu ser, com a tua essência. E você vir, não porque o pastor vai falar, se você não vier, segunda-feira o pastor vai mandar um WhatsApp. Não é por isso. Importante você vir porque você ama estar aqui, porque você ama estar com os irmãos, porque você quer ouvir uma palavra, porque você quer orar, você quer cantar com os irmãos, porque você quer ser edificado com a igreja. Isso é importante. Então precisamos dar mais importância à essência daquilo que fazemos, do que o que fazemos propriamente dito. E como resultado, a nossa vida, quando a gente fizer isso, a nossa vida vai começar a produzir sede de Deus nas pessoas, e não admiradores de nós mesmos. Quando a gente produz admiradores de nós mesmos, e não sede por Deus, nós estamos seguindo o caminho dos fariseus. Mas quando a gente produz na vida das pessoas sede por Deus, então de alguma forma, nós estamos no caminho correto. E como resultado, a nossa vida de santidade e perfeição espiritual vai se resumir em um relacionamento autêntico e íntimo com Deus. Vida de santidade, eu tenho falado muito sobre santidade.
E até me preocupa isso, porque como Deus está me dando mensagem sobre santidade para a igreja, me preocupa num bom sentido. Vida de santidade e de perfeição espiritual é vida de relacionamento com o Senhor. É vida de relacionamento autêntico, isso é vida de santidade. Isso é vida de santidade. Vamos ficar em pé. Vamos orar. A mensagem desta noite é: nós não precisamos viver uma vida de aparências. Nós temos que ter uma vida autêntica. Temos que ter uma vida autêntica. A mensagem de Jesus à igreja esta noite nos chama para ser. Nos chama para buscarmos a aprovação de Deus. Nos chama para olharmos para as essências daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Curva a sua cabeça, vamos orar. Graças te damos, ó Pai amado. Graças pela tua palavra esta noite pregada. Ajuda-nos a ser autênticos, autênticos na vida de fé. Ajuda-nos, ó Deus, a nos livrarmos de uma vida que busca somente aparência. Nós não queremos viver de aparências. Nós queremos ser antes de falar ou fazer. Nós queremos buscar as essências antes de buscar o que fazemos. Nós queremos viver e viver na Tua presença cada vez mais, cheios do Teu Espírito Santo. Não nos deixa, ó Deus, de forma alguma. Não nos deixa entrar pelo caminho dos fariseus e dos mestres da lei. Porque enquanto eles estavam ali, dando mais importância a fazer e falar do que a ser, o Senhor os criticava por isso. Nós queremos a Tua aprovação, Senhor, acima de tudo a Tua aprovação. O que interessa é ser aprovado pelo Senhor. Ainda que o mundo inteiro nos rejeite, ainda que o mundo inteiro nos reprove, o que nos interessa é ser aprovado pelo Senhor. Que bom seria cairmos na graça das pessoas, mas não interessa ser aprovado pelas pessoas se Tu nos reprovas. Nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Como igreja, o que me interessa é saber o que o Senhor pensa de nós. O que o Senhor pensa de nós. Como igreja, estou preocupado, ó Deus, em saber o que o Senhor pensa de nós. Não o que as outras igrejas pensam, não o que outros pastores pensam, não o que a mídia pensa, não o que o mundo pensa. Eu quero saber o que o Senhor pensa de nós. Que a Tua palavra seja viva, eficaz na nossa vida, transformadora em nossa realidade pessoal. Abençoe esses irmãos que aqui estão. Que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos